Olá, seja bem-vindo ao canal Sobre Negócios. No vídeo de hoje, vamos contar a história da fabricante de automóveis Gurgel, uma das empresas mais icônicas do Brasil, criada com o objetivo de revolucionar a indústria automotiva nacional. A Gurgel nos deixou um legado de inovação, ousadia e, infelizmente, também desafios. A Gurgel Motores S.A. teve sua fundação em 1º de setembro de 1969, na cidade de São Paulo, e que posteriormente, em 1975, se mudou para Rio Claro, também no estado de São Paulo. A fabricante esteve em atividade por 27 anos e, nesse período, produziu e comercializou cerca de 40 mil veículos. Para contarmos a história da Gurgel, temos que conhecer um pouco o seu idealizador. Motivado por um sonho de fabricar um automóvel genuinamente brasileiro, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, que é nascido em Franca, no estado de São Paulo, no dia 30 de janeiro de 1926. Ele é engenheiro mecânico e eletricista, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ele guardou em sua memória a fala de um professor, onde, ao apresentar um trabalho que teria que desenvolver o projeto de um guindaste, ele acabou apresentando o de um automóvel de 2 cilindros. Após quase ser reprovado, o professor ainda lhe falou: carro não se fabrica, se compra. Ele fez uma especialização nos Estados Unidos e chegou a trabalhar na Buick Motors Corporation e na General Motors. João do Amaral Gurgel começou esse sonho muito tempo antes da abertura da Gurgel Motores, fabricando karts e pequenos carros infantis, que apresentavam um bom acabamento e eram funcionais, com motores monocilíndricos e com capacidade de transportar 2 crianças. Já em 1969, a Gurgel iniciava suas atividades, apresentando o primeiro automóvel de sua linha, o Ipanema. Ele era um tipo de bug utilitário, baseado sobre a plataforma do sedã Volkswagen, de motor traseiro e com a carroceria em plástico reforçado com fibra de vidro. Ele possuía 2 versões, a picape e a QT, qualquer terreno. Logo ele descobriu que seus veículos estavam sendo utilizados em fazendas. Então ele decidiu abandonar o chassi que eram adquiridos da Volkswagen e deu início ao próximo passo, onde passaria a fabricar todo o veículo. A observação do uso do Ipanema em terrenos desafiadores direcionou o rumo da Gurgel. Em 1972, surgiu o Chavante XT, com chassi Ply-Steel e suspensão desenvolvida por João Gurgel. Esse foi o primeiro veículo da marca a ser testado pelas Forças Armadas. Em 1974, foram lançados o Chavante XTC, um Jeep maior e mais robusto, e o Chavante X12, posteriormente conhecido apenas como X12. O Chavante X12 marcou o início de sucesso da Gurgel, tornando-se o principal produto, inspirado nos bugs da época. O X12 apresentava diferenciais como o chassi Ply-Steel, união patenteada de plástico e aço, que combinava alta resistência à torção e deformação, carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro e o sistema Selectration. Por inovar entre os bugs tradicionais, o modelo agradou tanto o público em geral quanto ao Exército Brasileiro, que fez uma grande encomenda, impulsionando a produção com uma versão militar específica. Em julho de 1973, buscando maior espaço para a produção, a Gurgel adquiriu um terreno em Rio Claro, inaugurando a fábrica em maio de 1975 e iniciando a produção simultaneamente. Em 1976, foi lançado o Chavante X12 TR, com teto rígido, chassi Ply-Steel e garantia de fábrica inédita, de 100 mil quilômetros. Entre 1977 e 78, a Gurgel liderou as exportações na categoria de veículos especiais. Ficou em segundo lugar em produção e faturamento, com cerca de 25% da produção destinada ao exterior e uma produção diária de 10 carros, sendo o X12 o principal modelo. A empresa operava através da Gurgel Trade Center, em São Paulo, que abrigava um escritório executivo, um amplo salão de exposição e um centro de suporte técnico para os revendedores. Em 1979, toda a linha de produtos foi exibida no Salão do Automóvel de Genebra, onde o Jeep brasileiro teve boa aceitação. Naquele ano, também foram lançados o furgão X15 e o X20. Em 24 de junho de 1980, a Gurgel Automóveis iniciou a construção de uma nova fábrica em Rio Claro, dedicada à produção de veículos elétricos. O projeto começou com o TU, um protótipo sem motor, seguido pelo lançamento do Itaipu E150, o primeiro veículo elétrico da marca produzido em série. A Gurgel exportou cerca de 4 mil veículos para mais de 40 países, tornando-se uma empresa com presença internacional. Contudo, João Gurgel preferiu o termo muito nacional a multinacional, enfatizando
sendo que o capital da empresa era 100% brasileiro. A fábrica, com 360 mil metros de área total e 15 mil metros quadrados de área construída, empregava 272 pessoas, entre técnicos e engenheiros, ficando atrás apenas da Puma Automóveis, em número de funcionário entre as pequenas fabricantes. Em 1980, a Gurgel oferecia 10 modelos, todos disponíveis com motores a gasolina ou a álcool, embora o próprio Gurgel tenha se tornado um crítico do combustível vegetal posteriormente. Naquele ano, após 5 anos de estudos, foi testado o Itaipu E400, um furgão elétrico vendido em 1981, exclusivamente para empresas que se comprometiam a reportar problemas e dificuldades, versões picape com cabine simples e dupla, e o Itaipu E400 para passageiros foram planejados para 1983. As baterias, porém, com um tempo de recarga de até 10 horas e o peso elevado, limitavam a autonomia dos veículos. Em 1982, utilizando a mesma carroceria, foi lançado o G800, com motor Volkswagen AR. Em 1984, Gurgel lançou o Carajás, seu maior veículo e o primeiro com motor dianteiro. O modelo apresentava o sistema TTS, Torque Tube System, que transmitia a força do motor e embreagem dianteiras para a caixa de marcha traseira. O TTS, no entanto, apresentava problemas, como a demora do acionamento da embreagem devido à inércia do eixo, exigindo um maior intervalo entre as trocas de marcha, principalmente entre a segunda e a terceira. Além dos utilitários, Gurgel idealizava um carro popular, barato e totalmente nacional para os centros urbanos. Em 7 de setembro de 1987, foi apresentado o protótipo 280M, resultado do projeto Sena, Carro Econômico Nacional, um mini carro projetado para ser o mais barato do país. Os motores eram de 2 cilindros horizontais opostos, refrigerado a água com 650 ou 800 centímetros cúbicos e potência de 26 ou 32 cavalos, respectivamente. O protótipo evoluiu para o BR-800. O nome foi alterado para evitar a semelhança sonora de Senna com o nome do piloto Ayrton Senna. Lançado oficialmente em 1988, o objetivo de um preço final de $3.000 não foi atingido, mas o incentivo fiscal do governo permitiu a venda por cerca de $7.000, aproximadamente 30% mais barato que os compactos das montadoras estrangeiras no Brasil. Inicialmente, a compra era condicionada à aquisição de ações da Gurgel Motores S.A. Com 8.000 adesões, a campanha "Se Henry Ford o convidasse para ser seu sócio, você não aceitaria?" resultou na venda de 10.000 lotes de ações. Cada comprador pagou 7.000 pelo carro e cerca de 1.500 pelas ações. Um bom negócio para muitos, com ágio de 100% no final de 1989 para mais de 1.000 unidades produzidas. Em 1991, a Gurgel tinha uma frota de teste de 5.000 BR-800 em uso por seus sócios, a maior frota de testes do mundo na época. Os nomes dos carros homenageavam aspectos da cultura brasileira, como Chavante, Ipanema, Itaipu, Carajás e Tocantins. A década de 90 começou promissora para a Gurgel, com o lançamento do Moto Machine, inicialmente disponível apenas para acionistas. No mesmo ano, o BR-800 passou a ser vendido sem exigência de compra das ações, abrindo o mercado para o público em geral. Entretanto, medidas econômicas do governo Fernando Collor de Mello impactaram negativamente a empresa. A isenção do IPI para carros com motores abaixo de 1.000 cilindradas permitiu que grandes montadoras estrangeiras lançassem modelos mais competitivos em preços e recursos. A abertura das importações, mesmo em alíquota de 85%, tornou veículos como o Lada Niva mais acessíveis que os Jeeps da Gurgel. Em 1991, a Gurgel obteve novos empréstimos dos bancos estatais Banespa e BEC, aumentando a pressão sobre a empresa. O sucesso inicial da Gurgel com Jeeps e utilitários, somado ao lançamento de um carro urbano econômico, ainda sem escala de produção e preços competitivos, não incomodava as grandes montadoras. No entanto, a perspectiva de crescimento da Gurgel passou a representar uma ameaça. Em 1992, como tentativa de reação, a Gurgel lançou o Super Mini, com design e acabamento superior ao BR-800. Alguns acionistas que não haviam recebido o BR-800 foram compensados com o Super Mini, devido ao atraso nas entregas. O engenheiro Gurgel idealizou o Projeto Delta, um novo carro popular de baixo custo que utilizaria o motor Enertron e custaria entre $4 e $6.000. Apesar da aquisição de algumas máquinas-ferramenta, o projeto não foi produzido em série, com apenas alguns protótipos fabricados. O apoio prometido pelos governadores do Ceará e São Paulo para a instalação de uma fábrica em Fortaleza, responsável pela produção de motores, em conjunto com a fábrica de Rio Claro, não se concretizou.
Após a batida do martelo no leilão da falência judicial da Gurgel Motores, no dia 3 de março de 2006, em Rio Claro, foi encerrado definitivamente o capítulo da primeira indústria automobilística genuinamente brasileira. A empresa teve sua falência decretada uma década antes, restando o prédio da sede, incluindo o galpão fabril em estado precário, 3 imóveis em Rio Claro, algumas salas de escritório em Fortaleza e créditos tributários a receber referente a cobranças indevidas. O leilão deveria arrecadar cerca de 25 milhões de reais, apenas 10% da dívida total da Gurgel. Segundo o síndico da massa falida, Jaime Marangoni, esses recursos serão suficientes para pagar os ex-funcionários, mas o restante da dívida, avaliado em 225 milhões de reais, é considerado impagável. Mas o leilão acabou fracassando, tendo seu maior lance de 5 milhões e acabou sendo negado. João Gurgel tinha ideias promissoras e estava prestes a lançar o projeto Delta quando a falência foi decretada. O Delta seria um carro acessível, econômico e de fácil manutenção, representando o sonho de um verdadeiro carro popular. Após o leilão, a memória da Gurgel sobreviverá principalmente na coleção de Ricardo Amaral Gurgel, sobrinho do fundador. Em sua garagem estão preservados um Jeep X10 e um XEF. A partir de agora, os carros da Gurgel se tornarão relíquias, objetos de desejo para colecionadores e símbolo de um período heróico da indústria automobilística nacional. Um homem teve um sonho de fazer um carro brasileiro e deu o nome dele aos jipes de fibra que invadiram ruas e estradas do país. A empresa faliu 11 anos atrás para a tristeza dos proprietários de um Gurgel. Um orgulho de um projeto que nasceu na juventude do empresário, que contrariou até o mestre para realizar um sonho. Sempre sonhei em construir automóveis. Em 1949, no 5º ano da Escola Politécnica de São Paulo, curso de mecânica, apresentei como trabalho de formatura um pequeno veículo de 2 cilindros, em lugar de um guindaste de coluna. Quase fui reprovado. O professor me disse: Gurgel, automóvel não se fabrica, automóvel compra-se. Tecnologia automobilística é coisa de multinacional. Em 2004, o empresário Paulo Emílio Freire Lemos adquiriu a marca Gurgel, cujo registro no INPI havia expirado em 2003, pelo valor de R$ 850. Como a família Gurgel não havia sido consultada sobre a aquisição, moveu uma ação judicial contra o empresário. A empresa resultante dessa aquisição, sediada em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, comercializa triciclos e empilhadeiras chinesas e não possui nenhuma ligação com a Gurgel Motores S.A. original, tratando-se apenas do uso da mesma marca. Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe também seu comentário com sugestões para o próximo vídeo. Sua participação é muito importante.